Você está ouvindo o podcast Islã, Gênero e Raça, um projeto de 4 estudantes numa tentativa de destigmatizar o papel da mulher no Islã e entender as dinâmicas de poder que geram opressão em mulheres negras islâmicas. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Independente do horário, sejam bem-vindos a mais um episódio de Islã, Gênero e Raça. A nossa convidada de hoje é a Kézia Barreto, uma mulher baiana, negra, mãe, convertida, advogada e diretora de comunicação da Associação Nacional de Juristas Islâmicos. Mas enfim, Kézia, fique à vontade para contar sobre você, sobre a sua trajetória até agora, né? Até a Nagi como diretora de comunicação. Sinta-se em casa e seja muito bem-vinda. Bom, como as meninas já pontuaram, meu nome é Kézia. Atualmente eu estou como diretora de comunicação e divulgação da ANAGE. No meu processo de conversão e de como eu cheguei até a ANAGE, ele é ao longo de muitos anos, né? Porque primeiro a gente tem esse processo de aproximação do Islã e uma coisa se conecta à outra. Por quê? Porque as minhas dúvidas quanto à religião, elas se iniciam na minha faculdade, no momento da graduação. Foi ali que eu comecei a estudar sobre outras religiões e estudar sobre o Islã. Então, quando eu comecei a sentir essa vontade, né, de estudar outras religiões, de estudar sobre o Islã e cheguei até o Islã, foi na época que eu estava cursando o Direito. Eu estava na metade do curso já de direito. Então, são coisas bastante conectadas para mim, por quê? Porque a ANAGE, né, é uma associação de juristas, em sua maior parte advogados. Então, a gente vive e vivencia muito o direito, né, e como as aplicações jurídicas, elas afetam, né, e atravessam os contextos sociais e como esses contextos sociais dão a tônica para esses desdobramentos jurídicos. Então, é muito importante a gente, pelo menos na minha história, conectar essas duas fases, porque foi muito importante para mim. Então, nesse momento que eu estou descobrindo e estudando sobre religiões, enquanto o Islã ele faz sentido para mim, e eu me converto à religião. Depois que eu me converto à religião, dentro quem é convertido sabe que existe uma necessidade de uma demanda que é muito específica dentro da comunidade. Por exemplo, você nasce no Islã e é convertido, você tem esse ensinamento básico da religião de casa, né? As pessoas, pelo menos se pressupõe que você tenha esse, nem sempre, mas se pressupõe que você tenha esse conceito. Por quê? Porque o Islã, ele hoje, ele se tornou como a religião católica. Em que sentido, Kézia, você quer exemplificar isso? Eu estudei a minha vida toda em um colégio católico, praticamente, do maternal até a oitava série. E eu era evangélica. E nesse contexto, eu, por vir de uma família protestante que tinha se convertido evangélica, a busca do convertido ela é muito grande, né? Porque ele precisa se inteirar da religião e tal. Então, muitas das vezes, a pessoa que é convertida ela tem uma aproximação religiosa maior. Então, dentro desse contexto, eu vivenciava muito mais ações religiosas pelo fato de minha mãe ter sido convertida. Eu, enquanto filha, né, de uma mulher evangélica convertida e vivenciando essa tradição protestante, eu tinha muito mais domínio, por exemplo, da Bíblia e dos ensinamentos dos profetas e bíblicos do que meus colegas católicos, que eram de família católica e nascidos. A gente tinha aula de religião, a professora mandava a gente abrir a Bíblia, eu abria a Bíblia sem olhar o índice, por ter essa aproximação, né, esse contato. A brincadeira minha, quando era criança, era abrir a Bíblia. Quem abrisse a Bíblia mais rápido ganhava, a gente juntava os doces de todas as crianças e fazia tipo um bolão. Quem abrisse mais rápido
ganhava o doce de todo mundo. Então, era assim que a gente se divertia, entendeu? Então, esse tipo de situação você não via em famílias católicas, essa aproximação tão grande. Então, quando eu quero dizer sobre o Islã, é isso. Às vezes, você tem essa tradição familiar, mas não tem uma aproximação tão grande quanto à doutrina religiosa, aos fundamentos da religião. Então, aquele negócio de católico não praticante também existe, né? De uma pontuação quanto aos muçulmanos. Tem muçulmanos que eles recebem essa religião através da família e eles praticam a religião, mas não tem todo o domínio da religião. Então, dentro desse trabalho, né, dessa atividade, e conectando a Faculdade de Direito, eu era estagiária da Defensoria Pública de Direitos Humanos. E aí, nesse contato com o DH, eu acabei indo para a Comissão de Combate à Intolerância Religiosa da OAB Bahia. E aí, a secretária do Instituto, né, que hoje é minha amiga, Ninevá, ela me indicou para na época, a ANAJ era um grupo de WhatsApp, ainda não era uma associação formada. Então, indicou para o que é atual presidente da ANAJ, o Dr. Gerard Samu, que me inseriu no grupo. Então, eu entrei na ANAJ, né, desde a sua formação como membro fundadora, assinei a ata de formação da ANAJ. Que você falou um pouco, né, sobre o seu processo de conversão. Seria interessante perguntar também para você como foi a reação das pessoas ao seu entorno, né? Você acabou de falar para a gente que sua família era evangélica, né, praticante e tudo mais. Então, a gente gostaria de saber como é que foi essa vivência para você. Sua família, seus amigos, todo o círculo social. Não foi fácil, porque a minha família, ela é toda evangélica, na maioria, né? E a gente sabe que, independente da religião, normalmente quando você foge daquilo, eu acho que seria uma surpresa em qualquer religião, por exemplo, né? Você é de uma família, com uma família religiosa, independente da religião que você seja, se você é a única que se desvincula daquela religião e muda, todas as pessoas vão ao mínimo lhe questionar, né, sobre como foi esse processo, o que é que você sentiu e tal. Então, comigo não foi diferente nesse sentido. Mas eu me sinto muito à vontade na minha religião, na minha escolha. O Islã, ele fez sentido para mim, né? É uma religião que eu me sinto bem. Então, quando a gente tem fé, quando a gente se sente bem, eu acho que o caminho fica fácil, ainda que seja um caminho difícil. Fica mais fácil, porque a gente se sente à vontade. Eu acho que a grande sacada é essa, é a gente se sentir bem em qualquer que seja a ação ou atitude que a gente tome na vida. É a gente se sentir confortável com a nossa escolha, com a gente mesmo, né? Então é isso. Nos meus amigos, foi tranquilo, né? Não continuam os mesmos amigos de sempre, alhamdulillah. Ganhei mais amigos, então agora no Islã, mas os que já eram amigos antes continuam. Kézia, que bom, né? Que incrível saber que você teve esse acolhimento. E aí, como a gente falou contigo, o objetivo do podcast é pensar a intersecção de questões de raça, de gênero e de religião. E aí, nesse campo, é impossível não falar do feminismo islâmico. E aí, a gente queria saber sua percepção desse movimento, como uma mulher convertida. Você comentou que estuda muito as escrituras. E o feminismo islâmico, ele tem esse caráter de reinterpretar o Alcorão, por acreditar que o machismo, né, e o patriarcado, eles não são inerentes ao Islã, mas sim que parte dos textos, né, sagrados, em determinado momento, eles foram interpretados de maneira conveniente para fortalecer um discurso sexista. Então, fala um pouco para a gente sobre essa percepção. Eu acho que a utilização de textos sagrados para finalidades diversas que não sejam a proposta das religiões, elas ocorrem em qualquer religião, e isso também não fica diferente no Islã. Nós temos representações machistas, né, de
de posicionamentos que são individuais ou coletivos, mas que não representam a religião e que tratam a mulher como se fosse um ser oprimido, né? E esse tipo de representação ele acabou influenciando de forma negativa todo o contexto religioso. Então, o Islã ele é uma religião que vem batendo isso desde o início. Ninguém é superior a ninguém, a não ser em sua piedade. Então, é muito importante a gente pontuar esses lembretes que vêm sendo deixados na religião e como o profeta ensinava na Sunna e nos hadis, né, sobre como tratar a família, sobre como tratar a mulher, sobre como é importante respeitar os mais velhos, sobre como é importante a gente ser honesto, falar a verdade. Então, são todas essas pontuações que são trazidas no Islã. Então, por exemplo, assim, quando a gente vê as mulheres usando na Arábia Saudita niqab, a religião diz que é para usar niqab? Não. A religião diz que a gente pode deixar o nosso rosto à mostra. É isso que está definido pela religião quando manda as mulheres se cobrirem. Elas podem deixar o rosto à mostra. É isso que diz a religião. Mas na Arábia Saudita as mulheres elas usam o niqab. E isso uma caracterização cultural, entende? Então, não é algo designado pela religião. Então, todas essas pontuações e diferenciações de um país para o outro ocorrem assim. A mesma coisa a gente vê aqui no Brasil. Fica fácil quando a gente faz analogia, vou fazer de novo, né, com o catolicismo. O catolicismo que a gente vê aqui no Brasil, porque assim, eu fui no. Eu viajei agora e o moço perguntou assim, começou a falar comigo em inglês. Aí ele perguntou, eu disse, não, fala português. Ele, você é daqui? Nossa, não imaginava. Eu disse, não, eu sou daqui. O Islã é uma religião universal. Não precisa ser árabe, não precisa ser estrangeiro para ser. Porque eu vejo mais estrangeiros. Eu respondi a ele: não precisa ser italiano para ser católico. Né? A gente compreende muito bem o catolicismo como uma religião universal, mas ela não é uma religião que nasce em Roma. Não precisa se falar italiano, não precisa ser italiano para poder vivenciar o catolicismo. Sim. A mesma coisa é o Islã. O Islã não é uma religião étnico-racial, é uma religião universal. E é assim desde o seu texto sagrado. Quando é revelado para o profeta que a religião do Islã ela veio para toda a humanidade. Se veio para toda a humanidade, é toda a humanidade. Ela não veio apenas para os árabes. Não é uma religião de árabes para árabes. É uma religião que veio para toda a humanidade. Então é muito importante que a gente faça, né? A gente faça essa visualização, abre o leque. E no Brasil, o catolicismo é um. Na Itália é outro. Acho que às vezes a gente não precisa nem sair daqui do Brasil. Aqui na Bahia o catolicismo é um, quando a gente lembra do sincretismo baiano. Isso. Aquilo de você vestir branco na sexta-feira, né? Eu que moro ali na Cidade Baixa, a vida toda, que passava por ali, saía de manhã cedo para ir para a faculdade, meu buzu passava por ali e via todo mundo indo para a igreja. Isso só acontece aqui. As pessoas não têm esse hábito em outro lugar. E é muito importante a gente falar sobre isso, porque o vestir branco na sexta-feira é uma suna do Islã, inserida na religião católica e no candomblé, a partir da revolta dos malês. Né? Quando você estuda o candomblé em África, você não vê esse identificador do branco. O branco, na religião de matriz africana, ele só tem aqui no Brasil. Nas religiões tradicionais africanas, né, não existe esse branco. E é suna do profeta Muhammad, que diz que a gente vista branco na sexta-feira. Então é importante a gente ver essa conexão religiosa que a gente tem aqui no Brasil. Com certeza. Isso que você interessante. fala sobre separar, né, a cultura da religião é muito importante, porque acho que essa mistura que fazem
é um dos principais, uma das principais coisas que fazem com que tenha essa visão distorcida do Islã, porque as pessoas não conseguem separar o que é um comportamento de um determinado lugar onde praticam o Islã e o que é de fato do pilar dessa tradição religiosa. E aí essa analogia que você faz com o cristianismo faz muito sentido, porque a Bíblia ela também é usada por muitas pessoas de forma conveniente para justificar determinados comportamentos. Mas aí, Kézia, eu queria te perguntar, né? Você como uma mulher brasileira, baiana, que é negra, que é convertida ao Islã, tem diversas questões que te atravessam, né? E aí queria saber se você se considera feminista, se você se identifica com o feminismo islâmico ou talvez com outro feminismo. Conta um pouco pra gente. Não, eu me identifico com o feminismo negro, porque, assim, o que eu vivencio aqui no Brasil é o feminismo negro, né? Eu não me identifico com o feminismo islâmico porque ele atravessa mulheres, né, basicamente, que vivem no contexto que a religião, que são países de maioria islâmica, mas a religião não é respeitada. Logo, o direito dessas mulheres não é respeitado. Então, essas mulheres, elas vivem o feminismo islâmico, mas não é o feminismo islâmico que o Ocidente pinta. Porque essas mulheres, elas não se rebelam contra a religião. É importante a gente pontuar isso, certo? Elas se rebelam contra um Estado que as oprime. Não é contra a religião. E as pessoas, elas querem, porque assim, existe um símbolo, uma simbologia, né? E é a mesma coisa quando a gente estuda o racismo simbólico. Quando a gente estuda essa simbologia religiosa, a gente pode perceber que as pessoas usam desse símbolo para poder causar realmente um marcador étnico-racial nos povos árabes. E fizeram esse marcador étnico-racial a partir da religião. Mas nem todo árabe é muçulmano e nem todo muçulmano é árabe. Né? Quando a gente estuda, por exemplo, os conflitos Israel e Palestina, a gente vê que judeus palestinos sofrem a mesma agressão que muçulmanos palestinos, que católicos palestinos, porque na Palestina não existe só muçulmanos, existem judeus e católicos e sofrem as mesmas agressões. Então, não é um conflito entre religiões, é um conflito de Estado, entre o Estado israelense e o Estado palestino. Então, nesses desdobramentos, nós temos que perceber que a religião ela é apenas uma simbologia que funciona como se fosse um elo de tudo isso. Mas ela está muito fora dessas questões. Porque essas questões envolvem poder, política, né, e manipulação de massas. Então, quem se beneficia dessa simbologia quanto à caracterização de muçulmanos como terroristas. Então, é isso que a gente tem que perguntar, é isso que a gente tem que analisar. E, sobretudo, a gente tem que... Eu venho aqui também, na minha fala, provocar, né, as pessoas, de uma forma geral, para que a gente colabore nessa luta. Porque o combate à intolerância religiosa, ele vem a partir dessa visão, de que se nós defendemos a religião, o direito do outro a ter a sua crença respeitada, a sua liberdade de culto respeitada, nós também estamos defendendo a nossa. Porque quando uma religião é fragilizada, todas as outras estão sendo fragilizadas da mesma forma. Basta que o poder mude e com ele mude-se a religião que vai ser mais valorizada e o precedente já foi aberto. Então a gente nunca pode esquecer sobre isso, que quando a gente fortalece esse direito, né, da laicidade, do Estado laico, nós estamos fortalecendo o direito, né, da liberdade de culto, da liberdade de crença e do respeito, né, ao sentimento religioso das pessoas. É muito importante isso. Respeitar o sentimento religioso e como as pessoas elas desejam serem identificadas, né,
quanto à sua identidade religiosa. É muito importante a gente falar sobre isso. São coisas diferentes. E todas são protegidas pela Constituição Federal. Todas estão protegidas dentro do arcabouço do artigo 5º dos direitos fundamentais. Então, nós temos legislação vigente sobre isso aqui no Brasil, em defesa das religiões, né? Agora, as pessoas não têm esse conhecimento, muitas vezes acham que... eu gosto sempre de trazer também como analogia, né, sobre o racismo, porque quando a gente trata sobre o Islã, a gente fala de racismo religioso também. Primeiro a xenofobia, né, contra os povos árabes é uma forma de racismo. E quando você aplica essa ideologia dentro do Islã por causa dos árabes, você traz também o racismo religioso. Apesar daqui no Brasil a gente ter uma concepção de que árabes são pessoas brancas, né, e por isso privilegiadas, mas fora do Brasil, esse não é o contexto. Eles entram no arcabouço, né, no coletivo dos não brancos, e são vítimas de racismo, assim como pessoas pretas, né, no grupo dos árabes, dos latinos, dos pretos e que são os afrodescendentes e dos asiáticos. Então, todos esses são os não brancos. E os árabes, eles entram nesse aspecto. Dentro desse aspecto, a religião passa a ter um marcador étnico-racial. E a partir desse marcador étnico-racial, o Islã passa a ser uma religião, então, que sofre do racismo religioso. E esse racismo religioso, ele atravessa a mim, que não sou árabe, não tenho um nome árabe, não tenho um cara de árabe, mas por ter um marcador étnico religioso, que é usar o hijab, eu passo a sofrer o mesmo tipo de violência e agressão a partir do contexto religioso. É muito importante a gente pontuar e trazer essas contextualizações. Já é declarado como um marcador de opressão, né? Já se parte dessa premissa. É porque dentro do feminismo islâmico, o que existe é um resgate, é uma luta pelo resgate dos direitos já conferidos pela religião. Entendeu? Exatamente. As mulheres querem questionar a esses homens que se utilizam da máxima religiosa e que são ditos religiosos. Elas questionam através da religião. É um movimento de conhecimento da religião. É muito importante a gente falar sobre isso. Porque dentro desse contexto, nos países árabes, os homens, eles se tornaram, né, o patriarcado, ele se tornou como se fosse uma espécie de protetor da religião. Então, os sheis, os machês, né, eles são homens, na sua grande maioria. Mas existe um movimento de contramão, né, de mulheres acessando esses espaços acadêmicos para poderem questionarem dentro da religião, com argumentação dentro da religião e fundamentação religiosa sobre os seus direitos, entendeu? É um movimento acadêmico também de mulheres, né, se empoderando e correndo atrás sobre essas questões. Aqui no Brasil, eu tive uma professora que ela é formada, né, como sheika, né, a gente chama sheika, mas ela é formada pela Faculdade de Jerusalém, né, de Sharia, de Jerusalém, na Palestina. Então, é muito importante a gente dar essa visibilidade, né, por exemplo, eu dando aqui a professora Nádia, porque é um ato, assim, emancipatório muito grande. E eu gostaria de pontuar que não é porque a gente tem, nesses países de maioria islâmica que tem os homens, é bom a gente contextualizar também como tudo isso aconteceu. O profeta Muhammad, né, que a paz e as bênçãos de Deus esteja sobre ele falava sobre o acanhamento. O acanhamento é uma suna dentro do Islã, né? Então o homem não ficar encarando uma mulher, não se sentar próximo de uma mulher, né? Não tocar uma mulher que não seja parente próxima ou a esposa dele,
Entendeu? Isso tudo faz parte desse acanhamento. E a Sunnah Hadith, né, a biografia do profeta, conta que o profeta era um homem dos mais acanhados, né, que tinha maior distanciamento das mulheres. Mas isso era porque ele era contra a mulher, era porque ele não queria ouvir posição de mulher, porque tem interpretação sobre isso. É muito importante a gente pontuar. Não é isso. É que era um sentimento religioso dele de respeito mediante a religião, né? Era ele tentando ser uma pessoa casta, né? Era ele lutando contra o desejo dele de olhar uma mulher bonita, né? De aproveitar, no caso, os prazeres, né? Do mundo e tal, uma forma de temer a Deus, de respeito a Deus. Então, assim como a mulher ela se cobre na religião em respeito, em uma prática religiosa, em respeito a Deus, o profeta ele tinha isso de recatar o olhar dele, de ser uma pessoa acanhada em temor a Deus também. Então, não era por causa da mulher, era por causa de Deus. Tem uma diferenciação aí. Então, por exemplo, quando a gente vê a Turquia, o Recep Erdogan, ele tem uma recitação, assim, não estou falando das questões políticas, estou fazendo uma análise religiosa. Ele tem uma recitação do Corão muito bonita, ele demonstra ser uma pessoa religiosa, mesmo tendo atitudes controversas, né? E ele foi, recentemente, acho que tem um ano, não sei quanto tempo tem, que uma comitiva, né, de Londres foi até lá e um homem sentou próximo dele e a mulher ele botou para sentar longe. Não é que é porque ela era mulher, como se fosse uma atitude de inferiorizar. Não. Era dentro dessa prática do Islã de ser acanhado. Entendeu? Então, dentro dessa prática do Islã, de ser acanhado, de ter esse cuidado, as mulheres fazem a oração atrás e os homens fazem a oração na frente. Mas na hora de ensinar, na hora das escolas, na hora da discussão, as mulheres estão em pé de igualdade para poder discutir com os homens. Nas rodas de decisão, as mulheres estão presentes. Entendeu? Esse ato de existir o acanhamento, ele não é um fator para impedir que as mulheres participem. E se essa for a desculpa, não está agindo de acordo com o Islã. Porque o Islã dá direito às mulheres de voz e de voto para que elas se manifestem e tragam também a sua contribuição e opinião dentro das decisões que vão ser levadas para toda a comunidade. É importante a gente salientar esses pontos. É incrível você falando, Reza, porque a gente percebe que você realmente está empenhada em entender, interpretar da melhor forma possível essa tradição religiosa que você está praticando. Você falou, né, que você, quando era de tradição católica, você também tinha muito conhecimento sobre as escrituras, a gente percebe isso na sua fala. Mas, enfim, queria te agradecer por se disponibilizar para participar desse projeto que a gente está fazendo. Se você quiser divulgar suas redes aí, a Kézia é super presente nas redes sociais. Eu gosto sempre de deixar aqui a ANAGE, né, que é o @anage.org.br. Nós fazemos um trabalho muito bacana. Esse é o Instagram da ANAGE, né, o @anage.org.br, que é um trabalho que a gente faz para conscientização. Recentemente nós tivemos agora, né, no Enem, que acabou agora, um caso muito delicado de uma moça que teve o hijab retirado e foi retirado, inclusive, por homens. Essa é uma violação de direitos, uma violação constitucional dos direitos, porque é uma prática religiosa no Islã, e ela teve a sua liberdade de crença, né, e prática religiosa violadas de acordo com a Constituição Federal. Então, esse trabalho da ANAGE que a gente faz é justamente de conscientização, também judicialização, né, de demandas,
e de colocação da sociedade como um todo para que a gente discuta o direito religioso, o direito à liberdade religiosa. É importante que a gente traga essa conscientização aqui no Brasil e que a gente fale sobre isso. Aquele assunto que ele não é debatido, ele é normalizado. Então a gente precisa debater, questionar e provocar mudança através de políticas públicas que assegurem efetivamente o direito à liberdade de crença, à liberdade religiosa aqui no Brasil. Quanto ao meu Instagram pessoal, Barreto Keu, eu uso mais como se fosse um desabafo social, mas se vocês quiserem estar comigo e participarem, serão todos muito bem-vindos. Não chego a ser, não chego a ser uma blogueira, mas estou ali sempre trazendo provocações e comentando, né, sobre racismo, a situação política do Brasil e amenidades também, porque a vida precisa ser leve de vez em quando. A gente não pode ter só questões polêmicas. É isso aí. Muito obrigada, meninas, pela oportunidade e por estar aqui podendo falar para vocês e para quem mais for acompanhar essa atividade tão interessante e necessária no Brasil. Obrigada. Muito obrigada, viu, Kézia? A gente vai deixar todos os links, as informações todas disponíveis, né, em todas as plataformas que a gente disponibilizar o episódio. E a gente agradece novamente pela sua presença, pela sua disponibilidade, pela sua fala, que sempre muito importante, muito relevante. Para você que está ouvindo, muito obrigada por ficar até o final e até o próximo episódio.